Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 44, nós vamos ler os capítulos 28, 29 e 30 do livro de Números. E enquanto eu faço aquele resuminho, que tal você já ir clicando em gostei, dá seu like aí, vai ficar tão contente. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, o capítulo 28, ele fala da importância dos sacrifícios e ofertas contínuos oferecidos ao Senhor. O capítulo 29, ele é sobre as ofertas oferecidas nas festas anuais que Israel deveria celebrar. E o capítulo 30 fala da lei acerca dos votos. Vamos ler então? Capítulo 28. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás ao crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares, para 1 novilho, as 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será a flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto para a sua libação. No 7º dia, tereis santas convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então, oferecereis ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro,
uma décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares e das suas libações, ser-vos-ão eles sem defeito. Capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-ás dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode pela oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para o fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 cardeiros e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 cardeiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode pela oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis reunião solene, nenhuma oferta servil fareis, e por holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto.
e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 30. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o seu pai, no dia em que souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido e com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube e se calou para com ela, ele o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou, no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido los anulou e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhos anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Encerramos por hoje, gente, mas depois tem mais, tá? Então, fiquem aqui, fiquem ligados, né, naquele sinalzinho para seguir o canal, tá? E até amanhã. Beijos, beijos. Fiquem com Deus.